bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Se é referência, está ao meu lado. E quem está ao meu lado hoje é uma das referências no segmento, né, da fonoaudiologia, essa área super importante, e que está aqui ao meu lado a fonoaudióloga e especialista em audiologia, Francine Dias. Francine, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Bom dia, Gustavo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com você e de estar mostrando um pouquinho do que é a minha profissão, né? Numa parte mais específica na qual eu atuo. E eu agradeço esse convite e a oportunidade. Francine, para a gente poder começar nosso bate-papo, a fonoaudiologia é uma área muito importante, principalmente para profissionais muito específicos. Quando nós pensamos em fonoaudiologia, logo nós pensamos em profissionais que trabalham com a voz. E eu queria saber qual que é justamente a fundamental importância desse tipo de profissional, pensando na carreira, pensando na vida de um cantor, de um jornalista, de um locutor. A fonoaudiologia, ela possui 11 especialidades diferentes. A voz é uma das nossas especialidades, né? A atuação da fonoaudiologia, ela engloba vários pontos de comunicação. A gente trabalha a comunicação num todo, né? A audição, a voz, a linguagem. Desculpa. Não, fique à vontade. E aí, a voz, a gente vai trabalhar com ela desde a sua formação até as estruturas, né? Possíveis alterações que são descobertas através dos exames de vídeo realizados pelos médicos otorrinos, e a gente atua, intervém nessas alterações, né? Trabalhamos também com as terapias para poder melhorar, para poder trabalhar caixa de ressonância, impostação vocal, tom de voz, alterações nos professores e cantores, sim, como calo nas pregas vocais, aberturas nas pregas vocais. São vários tipos de doenças que podem aparecer. A gente atua também na prevenção delas. Em relação às doenças, porque é importante saber, porque normalmente tem um caso que é talvez o mais conhecido no Brasil, que é o Zezé de Camargo, que possui um problema com a voz, e você consegue identificar, pegando um áudio dele, uma música dele de 20 anos atrás, por um show, uma música gravada atualmente, você consegue perceber, e é nítido e notório, que ele mesmo já falou, sim, que possui um problema muito grave na voz, até porque não sei quantos anos de carreira ele já tem juntamente com seu irmão. Quais são as doenças mais famosas ou mais recorrentes, pensando principalmente em cantores, jornalistas, radialistas, locutores? E professores. Exatamente. Que os professores, a gente tem um número muito alto de alterações nos professores, né? O ambiente também, sim, não é favorável. Os casos mais comuns que a gente tem, que trazem a rouquidão, né? Ou a falta mesmo da voz, são o cisto de prega vocal, as fendas, onde as pregas não conseguem fazer a coaptação adequada, então acaba abrindo, ficando uma fenda. Isso causa rouquidão, dor, diversas alterações. E a gente tem as pessoas que nascem com cistos na prega vocal, é o cisto congênito, e aí quando você não usa a sua voz de modo adequado, esse cisto, ele pode, como se fosse puxar a prega vocal de um lado, causando uma fenda. A Ivete Sangalo mesmo tem um cisto, isso a gente nasce com ele, e aí a gente trabalha com aquecimento, desaquecimento da voz, são várias técnicas para que isso não agrave e não traga nenhum problema futuro. Em relação à sua especialidade voltada para a questão da audiologia, que é um subgênero, podemos colocar assim, que está alocado dentro da fonoaudiologia, como você atua nessa especialidade? Eu atuo na área de audiologia há 8 anos e meio. Sim. Eu comecei trabalhando no serviço de saúde auditiva. Lá a gente realiza desde a triagem auditiva neonatal, né, que é o teste da orelhinha, até todo o processo de diagnóstico auditivo, implante coclear. Trabalhamos também com aparelhos auditivos. Sim. E aí agora tem 1 ano e meio que eu estou voltada mais
para um outro tipo de atuação. Após trabalhar com aparelho auditivo, eu já vinha estudando, antes da pandemia, eu resolvi fazer um aprimoramento em otoneurologia. A otoneurologia, a gente está trabalhando todas as disfunções do equilíbrio do sistema vestibular, propriocepção, no espaço, os conhecidos como labirintite. Sim. As alterações são conhecidas como labirintite, nem tudo é labirintite. Exatamente. Labirintite é um apelido que a gente usa para quase todas as tonturas, é como as pessoas conhecem, mas na verdade são diversas alterações no sistema vestibular. Então, a minha atuação hoje é voltada para o diagnóstico audiológico, que também está relacionado à otoneurologia. Sobre a questão da labirintite, nós sabemos que é algo que afeta vários e vários brasileiros. Quem não conhece um parente, um amigo ou um colega de trabalho que sofre desse tipo de ação dentro do seu corpo, como é e como você, como uma pessoa ligada à fonoaudiologia, especialista em audiologia, pode auxiliar ou até mesmo fazer um trabalho preventivo em relação à labirintite? A labirintite, o maior problema dela que eu vejo hoje é um número muito grande. O consultório vem de pessoas que estão em busca de tratamento e que encontraram tratamentos inadequados ou a automedicação. Grande parte das tonturas, né, das labirintites, elas não são tratadas com medicamento. E aí, às vezes, a pessoa vai no pronto-socorro, toma um medicamento, e aí, toda vez que ela tem a tontura, ela toma aquele medicamento sozinho, sem procurar um profissional. Então, hoje, na fonoaudiologia, a gente faz uma avaliação completa, otoneurológica, uma avaliação física, posicional, e fazemos também os testes oculomotores. Essa avaliação toda é conhecida como vectoeletronistagmografia. Então, a gente faz esse exame. Nesse exame, a gente detecta qual o tipo de alteração no sistema vestibular e dá a sequência. Se é necessário mais exames, se é necessário uma reabilitação vestibular. O que seria uma reabilitação vestibular? O nosso organismo ele é tão inteligente a ponto de que se eu tenho um labirinto funcionando menos, o outro compensa, porque senão você cairia de um lado só. Sim. Só que para existir essa compensação, você fica com determinados sintomas. Sim. Tontura, enjoo, sudorese. Então, dependendo do tipo de alteração, reabilitação vestibular. E podem ser também os cristalzinhos que moram dentro do nosso labirinto, eles saem fora do lugar, causando tontura. A gente faz uma manobra de reposicionamento. Isso a gente tem um resultado muito rápido. Muito rápido. Alguns pacientes, com uma manobra, reposicionou, eles já te dão um feedback que tá ok e que não tem tontura mais. Pode ser que volte, sim, mas a gente tem um resultado muito bom com as manobras de reposicionamento quando é uma alteração dos otólitos que saíram fora do lugar. E sobre a função de um fonoaudiólogo ou de uma fonoaudióloga, como é o seu caso, eu queria saber se em pleno 2023 as pessoas, principalmente os profissionais que atuam em áreas que necessitam primordialmente da voz, reconhecem a importância do trabalho de vocês e tentam fazer ali um atendimento, 2 ou um atendimento contínuo, justamente para poder se precaver em relação à questão de algum tipo de doença, de algum tipo de problema e também, claro, melhorar a voz. Hoje, sim. A nossa profissão ela é um pouco mais nova dentro da área da saúde, né? Uma profissão bem mais jovem. Então, assim, quando eu formei, né, quase 9 anos atrás, a gente não tinha essa abertura no mercado. Era algo muito novo que ainda estava, né? Por mais que a gente sabia que existia, não tinha tanta atuação em tantas áreas diferentes. Hoje, o que eu vejo? Que as pessoas já sabem que o fonoaudiólogo não é mais só para fala. Antigamente, quando você virava para alguém e falava assim, eu sou fonoaudiólogo, se você ensina a falar, você trabalha com gagueira. Hoje a gente sabe que é o essencial para a voz, tem a linguagem, tem as múltiplas deficiências, né? Autismo e tudo, toda essa parte cognitiva também, tem as fonos que trabalham nessa área. E voltado para a voz, como você perguntou, as pessoas estão conhecendo mais e as normas regulamentadoras de trabalho
trouxeram muito olhar para isso, né? O professor hoje que ele passa num concurso, ele tem que apresentar um laudo de uma videolaringoscopia, então tem que saber como você está entrando nesse trabalho tem outras funções também que eles já pedem isso como a parte da bateria dos testes ocupacionais. Então eu acho que isso atentou muito a população para isso. Então a pessoa sabe que ela precisa manter a voz adequada para poder se manter naquela função ali. Então, a gente é muito mais procurado hoje por causa disso, né? Viram a nossa necessidade no mercado de trabalho e principalmente a eficácia do que a ciência que a gente atende tem. Eu tive a disciplina de fonoaudiologia durante o meu curso de faculdade de jornalismo na Univale. Talvez a inserção dessa disciplina em alguns cursos onde nós sabemos que a voz é algo preponderante para poder passar uma informação e para poder se fazer útil dentro da profissão, talvez esse encaixe da fonoaudiologia como uma disciplina em alguns cursos específicos, talvez seja a maior ideia que mostra que os profissionais, que as universidades estão se preocupando e veem em vocês profissionais muito importantes para determinados profissionais. Sim, eu acho que com essas questões, não só dentro dos cursos da faculdade, o digital veio muito para colaborar, então eu acho que a gente conseguiu colocar mais a cara no mercado e mostrar para que viemos e o que fazemos, porque muita gente não sabe, igual eu te falei, muita gente fala, até hoje, você é fono, então você ensina criança a falar, as pessoas nem imaginam essa parte mesmo que eu atuo, que é da labirintite e tudo. Muita gente acha que não que é só ir no médico, ele não sabe, que a fono vai avaliar, que a fono vai tratar. Então, eu acho que colocar a gente, principalmente nos cursos de graduação para profissões que precisam, mostra a necessidade da prevenção, do uso adequado da voz, dos exercícios que a gente pode fazer para melhorar a impostação vocal. E a gente trabalha com a comunicação num todo, né, Gustavo? Então, assim, não é só a voz específico se tratando de garganta. A gente tem a motricidade orofacial, a forma adequada de usar os músculos da face de modo a executar uma fala mais nítida, melhor, que exija menos esforço vocal. Então, a gente tem muita coisa para mostrar e é muito importante estar dentro dos cursos para que o aluno tenha conhecimento de que ele precisa daquilo ali para a vida. Francine, se tem algo que pode prejudicar a voz e fazer com que a longo prazo pode danificar a voz de uma pessoa, são alguns alimentos, algumas bebidas, principalmente durante o exercício da função, seja de um cantor, de um professor, de um jornalista, de um locutor ou de um radialista. Dá para poder elencar quais são as bebidas ou quais são os alimentos que são muito prejudiciais à voz? A gente busca evitar alimentos mais espessos, que podem causar uma camada que vai pesar a prega vocal na hora da fala, da coaptação, que são café, chocolate, leite, cigarro, que todo mundo já conhece, né? E a gente tem um grande problema aí com os cantores da noite, que é o álcool. Exatamente. O álcool, o gelo, isso durante a execução da tarefa não é o adequado. O álcool, ele resseca, né? O café, esses outros alimentos causam... fica muito pesada a prega vocal na hora da captação e isso atrapalha muito. Então, são basicamente alguns dos alimentos que não são adequados para ingerir durante o exercício da função. O que é o melhor indicado? A maçã, que o líquido é adstringente, então ele vai dar uma melhora aí e tornar isso mais leve. E muita água. Sim. Por que você escolheu a fonoaudiologia? A fonoaudiologia entrou na minha vida já no mercado de trabalho. Eu atuava como secretária numa clínica onde tinha atuação fonoaudiológica
na área de audiologia. Então, eu resolvi fazer lá. A gente trabalhava com audiologia somente ocupacional, que é aquele exame do teste que a gente faz para trabalho. E aí, eu resolvi estudar para eu entender quais eram as outras possibilidades de atuação. Então, eu entrei no mercado, na faculdade, imaginando que era algo desse tamanho. Quando eu cheguei lá, eu tinha tanta possibilidade que eu me encontrei. Acho que foi vivendo a fonoaudiologia que eu fui gostar mais ainda e entender que eu estava no caminho certo. Quem é Francine Dias? Francine Dias é uma mulher determinada, corajosa, que busca ser uma profissional cada dia melhor, filha melhor, amiga melhor, e que está em busca de ser feliz todos os dias, né? Cada dia uma oportunidade da gente fazer diferente, da gente tentar melhorar nós e quem passa pela nossa vida. Meu paciente, todo mundo que passa por mim, que passa pelas minhas mãos, eu quero ter a oportunidade de fazer algo de bom todo dia. Dona Laura. Dona Laura, emociona. Olha, é tudo na minha vida, né? Assim, eu tive morando com ela agora recentemente, depois de um tempão, né? Sim. De alguns anos, por 3 meses. E assim, é uma pessoa que se doa por todos. Acho que eu aprendi muito disso com ela, né? De ser muito... Você sempre pode ser melhor naquilo que você está executando. E aí, Dona Laura é aquela que tudo que você pede, ela quer fazer com muita excelência. Então, assim, minha mãe é um exemplo de pessoa, de profissional, de mãe, de avó. Flávia Dias. Flávia Dias é o alicerce da família, minha irmã, que tem muita sabedoria como mulher, que é uma pessoa extremamente importante para todos nós na família. Ana e Liz. Ana e Liz são o que veio trazer mais vida para nossa família. A família já estávamos todos adultos, seguindo os nossos B.O.s da vida adulta. E aí vieram aquelas 2 cabeludinhas assim para poder trazer alegria, luz para nossa família. Elas são tudo de maravilhoso e a gente se preocupa muito em torná-las mulheres que vão fazer diferença no mundo, né? Pessoas melhores, pessoas empenhadas em tornar esse mundo que a gente vive melhor. Nossa vida é um livro. E como todos nós sabemos, todos os livros que já foram lançados, que serão lançados posteriormente por toda a humanidade, terão ali a presença de páginas positivas com histórias legais, felizes, e páginas negativas com histórias tristes. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Francine Dias fez para poder superar essa adversidade ou tem feito para poder encarar a vida de frente? Momentos difíceis, eu acho que todos nós temos, né? A nossa forma de encarar, ela é o que vai determinar para onde você vai. Muitas vezes, nos momentos difíceis, eu tenho dificuldade de sair daquele local, né? A gente pensa muito para poder, o que eu vou fazer agora, para onde eu vou, o que vai acontecer. Então, assim, um momento difícil recentemente que eu passei foram decisões profissionais mesmo, que eu já trabalhava aqui há muito tempo, sentia aquela vontade de ir para uma cidade maior, trabalhar numa empresa maior, e aí tomar essa decisão foi muito difícil. E eu fui sem grandes expectativas, tive uma experiência excelente, mas lá eu senti que aqui era o meu lugar. E aí eu tive vontade de voltar, e aí foi um momento muito difícil, que eu falei, poxa, eu custei para sair e agora eu vou retornar a Governador Valadares. Mas assim, quando a gente
tem fé e ora, eu acho que Deus faz, é o que eu acredito, é o que é a minha fé, eu acho que Deus encaminha tudo para como deve ser. Então foi tudo encaminhando para que eu estivesse aqui novamente, voltando devagarzinho, que era a minha ideia, acabou que não foi tão devagarzinho assim. Eu voltei e já cheguei de pé na porta e graças a Deus consegui me inserir no mercado de trabalho novamente de um modo rápido. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida foi quando um deles, né, mais recente, né, de 3 anos para cá, foram quando as meninas nasceram e quando eu tinha 13 anos de idade que eu tive a cura, né, um milagre, a Sim. cura de uma doença pré-existente. Defina essa conversa em uma palavra. Profissionalismo. Olha. Pode explicar? Claro, fica à vontade. Poder falar do meu, que eu acho que é algo que eu consigo estar vivendo esse momento aqui agora e reconhecer o seu. Desde o primeiro convite, né? Assim, a forma de você falar, a sua forma de abordagem, isso que está acontecendo aqui agora. Então, assim, quando eu digo que a gente está passando na vida das pessoas e deixando algo, pegando algo, eu gostei muito da sua postura desde a abordagem, do entender, né? Quem veio aqui, não é só eu chamei a Francine, não. Quando você falou, a Flávia diz, eu falei, poxa, ele né, investigou com quem ele tá falando e tal. Então, assim, eu acho que o que fica é profissionalismo. É o que eu vou levar de você, eu acho que eu consegui deixar um pouquinho para você. Muito obrigado, com certeza. Muito obrigado, Francine, por essa oportunidade, né, de trocar essa experiência, né? Porque, como eu costumo dizer, aqui não é uma entrevista, é uma conversa onde nós temos experiências com as mais variadas pessoas, os mais variados perfis. Obrigado por ter falado sobre, claro, a sua carreira, sobre a sua vida profissional e também ter falado sobre a sua vida pessoal. Sei que ninguém fala muita coisa pessoal para qualquer pessoa e me sinto muito lisonjeado e de certa forma, né, agradeço pela confiança. Obrigado mais uma vez, foi uma honra ter você aqui. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Continue fazendo sucesso, brilhando. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Amém. Sempre eu que agradeço, Francine. O Super Notícias vai ficando por aqui. E claro, mais um episódio do Resenha Cast. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do que o entrevistado anterior pertence. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Fui!